para a igreja de Santos, né? E também os projetos ali, a Home Church, o Morro, né? E outros projetos mais que ele está implementando ali no Distrito de Santos. É uma pessoa muito preparada, muito inteligente, muito estudada, né? Tem conteúdo e com certeza é um homem de Deus, um servo de Deus que é ungido pelo Espírito Santo. Estamos muito felizes, pastorzão, que você esteja conosco hoje, né? A sua esposa esteve aqui na semana passada, eu assisti um pedaço, foi muito bom. Ela deu conselhos assim muito apropriados, adequados, né, para as famílias, educação dos filhos principalmente, né? Que Deus o use, meu amigo. Que Deus unja você aí, que as tuas palavras possam vir ao encontro das nossas necessidades. Se eu esqueci alguma coisa, você complementa aí. O microfone está fechado, pastor Laércio. É, Ele só agora. esqueceu de falar de uma das grandes conquistas que Deus me deu nos últimos anos, que foi a amizade dele. Deus me deu a graça de tê-lo. Isso sim é uma conquista que merece ser dita e badalada. Uma bênção tê-lo, meu amigo. Você Bondade sua, é um bondade sua. excelente companheiro. É bom viajar com você. Quem nunca viajou com o pastor João, você viajar alguma vez, é muito bom. Ele tem sempre uma história interessante para contar e tem muitas experiências. Além de ser um amigo de bom senso, um homem inteligente, muito, muito inteligente. Então, foi uma conquista que Deus me deu, a amizade dele também. E da Mari, né? A Mari é um tesouro de ser humano, não é? Então, graças a Deus, a gente encontrou isso aqui, porque a gente vem de outros lugares. Então, quando a gente chega em um lugar novo, a gente fica olhando, pensando, meu Deus, o que vai ser de mim nesse lugar? Mas aí Deus é misericordioso e sempre dá o jeito dele, né? A gente está com um tema desafiador, né? Que é o tema da felicidade. Um casamento feliz ou bem-sucedido. Talvez eu trocasse essa palavra, esse título, né? Porque o título normalmente é a gente que coloca, não é Ellen White que coloca alguns títulos, né? Alguns títulos nós tomamos o conteúdo, agrupamos o conteúdo e então a gente atribui títulos a esses conteúdos. E a ideia de casamento bem-sucedido. Felicidade é uma coisa muito ampla, né? É uma coisa muito grande. Felicidade não é uma coisa que o casamento possa dar. Felicidade é algo que só a relação com Deus pode dar. Então você me pergunta, então para que eu caso, né? Porque é um plano de Deus. Você casa porque é um plano de Deus. E você casa para ter alguém com quem você possa compartilhar profundamente a felicidade que você encontrou na relação com Deus. Cobrar felicidade de um ser humano, seja ele pai, mãe, esposa, esposo, é um ato pesado, é penoso. Fazer um ser humano feliz é um desafio muito grande. Fazer a mim mesmo feliz é um desafio grande. Jesus Cristo dá o caminho da felicidade para todos. E ele começa dizendo: felizes são os humildes de espírito, felizes são os misericordiosos, pacificadores. E Jesus Cristo vai dando, e por toda a Bíblia você encontra: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o meu prazer está na lei do Senhor. A felicidade está nas coisas relacionadas a Deus. Felicidade é produto da relação com Deus. Ponto final. Mente equilibrada é produto da relação com Deus. E com os outros, principalmente o cônjuge, a esposa, o esposo, nós compartilhamos a felicidade adquirida nesta relação com Deus. Um outro detalhe sobre introdutório acerca do tema de um casamento feliz é que, na realidade, quando nós nos apaixonamos por alguém, nós nos encantamos, nós somos atraídos ou nós decidimos nos unir a alguém porque encontramos nessa pessoa características, virtudes e tudo mais que nos agradam. Na realidade, o que deixou Eva apaixonada por Adão e o contrário foi aquilo que de Deus eles podiam encontrar um no outro. O grande detalhe é que você é a imagem de Deus.
E aquilo de Deus que se pode encontrar em você, é isso que é apaixonante. É isso que faz um amigo querer ser seu amigo, ou uma amiga querer ser sua amiga. É aquilo que faz uma mulher ficar enamorada. Aquilo que ela encontra de Deus em um homem. Isso é fundamental, entende? E foi isso que deixou Adão, assim, bastante. E a expressão é essa mesma, encantado. Porque quando Deus apresenta a mulher ao homem, Adão solta uma interjeição. E ele diz assim: agora sim, agora, agora eu achei. Entendeu? E essa interjeição é um sinal de realização, de satisfação. Entende? E ele encontrou nela muitas coisas de Deus, porque ele é filho de Deus, tá? Essa coisa da imagem de Deus é muito importante. Quanto mais parecido com Deus, mais apaixonante você é. A imagem de Deus, ela é uma coisa assim extremamente atrativa. E existe um detalhe, veja, quem é você? Você não é uma pedra preciosa. Não, você não é precioso. Você não é uma coisa rara. Não. Uma pedra preciosa, ela é rara. Vocês lembram do episódio em que Jesus toma uma moeda e pergunta aos cobradores de impostos de quem é essa imagem? E eles dizem de César. E ele mostra para Pedro e mostra para os discípulos e pergunta de quem é a imagem. E os discípulos dizem de César. E Jesus Cristo disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A imagem de César estava naquele dinheiro porque aquilo era muito importante para César, que o dinheiro circulasse e todos soubessem que era propriedade dele. Então, a imagem de César estava nas moedas porque aquele dinheiro era importante para ele. Você faz ideia de por que Deus colocou a imagem dele em você? Você faz ideia disso? Eu creio que é pelo mesmo motivo, porque você é importante para Deus. Por isso Deus colocou a imagem dele em você. Essa questão de buscar parecer-se com Deus é o segredo para a felicidade pessoal. E aí, a partir dessa felicidade pessoal, eu posso comunicar, eu posso transferir. A melhor chance que eu tenho de fazer alguém que está perto de mim feliz é sendo eu mesmo feliz. Essa é a melhor chance. Essa coisa de esperar que o outro me faça feliz, isso é uma loucura social, uma loucura do romantismo. Eric Fromm diz que o desenho dos afetos conjugais que a gente vê na atualidade não passam de idolatria. O romantismo, da forma como está desenhado em nossos dias, ele é idolátrico, idolátrico, porque aquilo que a gente quer que o outro faça por nós, só Deus pode fazer. E a gente começa a cobrar, compreende? Todas as pessoas que decidiram se casar, a verdade é que nenhuma delas planejou ter uma vida amarga. Pelo contrário, elas planejaram uma realização. E quanto mais de Cristo houver em mim, mais encantada minha esposa ficará por mim. E o segredo da felicidade é compartilhar, é ter Deus na relação. Essa busca constante do homem e da mulher por restaurar a imagem de Deus perdida no Éden, eu creio que esse é o elemento fundamental da vida conjugal. Preparar-se para um casamento feliz é preparar-se espiritualmente. Veja, eu duvido que a maior paixão do mundo resista à falta de paz. Paz é uma coisa fundamental. Imagine. Só que paz não é uma coisa que você consegue a partir de sorte. Não. Paz é algo que você só consegue a partir de Deus. É uma dádiva divina, a paz na mente. E pessoas que têm a paz de Deus no coração, elas têm um passo muito grande para produzirem um ambiente familiar realizador, seguro e feliz.
E como isso é importante. Eu estou citando elementos da subjetividade: paz, alegria, bondade. Bondade é uma coisa extremamente atrativa. Qualquer ato de bondade que você faz dentro de casa, você é sedutor, você seduz o carinho dos seus filhos, você atrai o carinho do seu marido, de sua esposa, por causa de atos de bondade. E quem usa isso para produzir felicidade? O próprio Deus. O texto bíblico diz assim: com amor eterno eu te amei, e com a minha bondade, com amorável benignidade eu te atraí. O instrumento de Deus para atrair a todos nós, para conquistar a todos nós, para seduzir a todos nós, não foi o poder dele. Ele poderia trovejar, relampejar, ele poderia fazer mil coisas, expressar o seu poder, e todos nós cairíamos de joelhos diante do poder dele. Mas ao invés de usar o poder para nos atrair, ele usa a sua bondade. É por isso que o salmista diz que o Senhor é bom. Bom, bom é o Senhor, e diz isso em diversos salmos, e diz isso diversas vezes, porque a bondade de Deus é o que Deus usa para atrair a gente. E esse mesmo perfil precisa haver no lar. Nada debaixo do céu é mais atrativo, mais sedutor do que a bondade. Deus sabe disso e ele escolheu utilizar isso para atrair o nosso amor. Se nós não somos atraídos pela bondade de Deus, outro tipo de atratividade Deus não quer usar. Porque o poder dele vai colocar medo na gente. E ele quer amor, ele não quer medo. Então, ele não vai usar o poder, ele vai usar a bondade. Olha, existem algumas coisas que não podem ser precipitadas, né? E se tiver alguém que ainda não está casado, é importante a serenidade e a escolha. A escolha. Uma dica simples, curta, direta. Observe se os frutos do Espírito estão presentes nessa pessoa. Observe, em primeiro lugar, se essa pessoa é feliz sozinha. Se ela é sozinha, ela é de bem com a vida, ela é bem-humorada, ela está solteira, mas ela é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que se ama. É muito ruim estar casado com alguém que não se ama. A gente fica querendo o amor do outro, mas é fundamental que a gente queira que o outro se ame, e não apenas que nos ame. Uma pessoa que não se ama, ela não se cuida. E imagine como é penosa a vida de alguém que está ao lado de alguém que não se cuida. Vai dar trabalho a você a vida inteira, a vida inteira. Então, é fundamental para a sua felicidade observar se a pessoa se cuida. Se a pessoa cuida da imagem dela, se a pessoa cuida do nome dela, se a pessoa cuida do corpo dela, se a pessoa cuida dos relacionamentos dela. Então, é muito importante você casar com alguém que é feliz sozinho. Porque você casar com alguém que esteja esperando que você faça feliz, você vai ver que fazer alguém feliz é tarefa para Deus, não é para você. E essas frases que a gente encontra em conto de casais, ou nesses para-choque de caminhão, ou em literatura de autoajuda, do tipo, não, eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer. Isso é conversa. Isso não existe. Ninguém é capaz disso. Isso é frase de almanaque. Isso é frase de literatura de autoajuda. Para-choque de caminhão mesmo. Sem reflexão, sem profundidade. Ninguém tem essa competência. Então, não existe casamento feliz com indivíduos infelizes quando estão sozinhos. Não existe. Não existe casamento feliz com indivíduos que não têm relacionamento com Deus. Isso não existe. E eu entro com meu, no meu relacionamento, contribuindo com minha própria felicidade. Isso vai se revelar no meu bom humor, vai se revelar na paz, na paciência, na bondade, na longanimidade, no amor, tudo isso, né? Existe um outro detalhe para a gente entender. Casamento não é evento. Vamos pontuar uma coisa aqui. Casamento é um processo onde a cada dia os dois vão casando um pouco mais, certo? Por exemplo, o pastor João e a Mari, eles não estão casados, eles estão casando. E o que eles casam? Eles casam desde o namoro.
A cerimônia foi só uma parte do casamento, mas no namoro eles já estavam casando. E você pergunta, casando como assim, pastor? Eles estavam casando os sonhos, casando os planos, casando os gostos, casando as opiniões. Eles estavam casando as ideias. E até o fim da vida, todos nós estaremos casando. Agora tem um detalhe: o coração de todo relacionamento é a comunicação. Qualquer relacionamento com Deus, com o próximo, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, qualquer relacionamento profissional, o coração de qualquer relacionamento é a comunicação. Precisamos conversar. Casamento é algo que vai influenciar a sua vida para sempre, né? Tanto nesse mundo quanto para o mundo vindouro. Porque existem coisas que eu conquistei na minha vida espiritual que são resultado do advento de Sara na minha vida. A presença de Sara em minha vida me abençoou espiritualmente. Então, a presença dela está me afetando para a eternidade. Compreende? Então, isso é importante. E existe um detalhe: um cristão sincero não levará avante planos sem saber a vontade de Deus. E eu falo para quem está solteiro aqui, né? Quem é sincero não vai levar adiante planos sem conhecer a vontade de Deus. E tem uma coisa: Deus prova as intenções das pessoas. Se você apresentar em oração e jejum, jejum é muito importante para a relação de namoro. Por quê? Porque o jejum é um instrumento divino para controlar minha carnalidade, minha natureza carnal. Precisa de controle e o jejum é fundamental. Na relação conjugal, idem. O jejum é um instrumento de Deus para trazer cativo a Cristo o meu temperamento. Então eu preciso jejuar. Preciso orar também. Por quê? Porque a oração é um instrumento divino para equilibrar minhas emoções, para equilibrar esse tema da ansiedade. A ansiedade se desfaz com oração, conversando com Deus sobre o que está me deixando ansioso. A oração é um instrumento de Deus para guardar a minha mente e para guardar meus sentimentos também. Então, orar é fundamental. Por exemplo, quando você ora por sua esposa, a oração dá profundidade aos relacionamentos. Quando você começa a falar com Deus sobre sua esposa e a dizer, meu Deus, o Senhor colocou essa menina na minha vida. Fazem 34 anos que o Senhor trouxe essa menina para a minha vida, meu Deus. Naquele dia, meu Pai, eu não sabia que os teus planos eram tão longos. Ó Deus do céu, hoje nós estamos com filhos, hoje nós já construímos uma vida juntos. Hoje eu tenho mais tempo de vida com ela do que tempo que eu vivi sem ela. Deus do céu, ajuda-nos a crescer. Me ajude a ser um instrumento teu para a edificação espiritual dela, para que a angústia que virá próximo à tua vinda, eu seja um instrumento teu para fazer contenção. Nos dias difíceis, quando a fé dela estiver estremecida por algum motivo, ó Deus, me ajude a fortalecer. Ó Senhor, me utilize como um canal de esperança. Se o Senhor quer abençoar minha esposa, ó Deus, aqui estou eu, ela é tua filha. O Senhor pode me usar, Senhor, para abençoá-la. Eu me disponho, Senhor, a este serviço. Ó Deus, ela tem sonhos, ela conversou comigo esses dias. O Senhor conhece os sonhos dela melhor do que eu. Ó Senhor, se é do teu querer, nos ajuda. Ou então, como Isaac disse assim, Senhor, a minha esposa tem a mesma enfermidade da minha mãe. A minha esposa não pode ter filho, Senhor. Tem misericórdia, meu pai, tem misericórdia. E a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente a Deus por sua esposa. Você sabe o que aconteceu? Bom, ela teve um filho. Bom, mas não foi só isso. Além de ter um filho, além de ter dois filhos, né? Além disso, a relação de Isaac com sua esposa ganhou uma profundidade tão grande que Isaac não teve outra mulher. Abraão teve outra para resolver o problema. Jacó teve outras. Esaú várias.
mas Isaac não. Mas apenas acerca de Isaac, a Bíblia diz que ele orou insistentemente a Deus. Orou por sua esposa. Aí eu estou dizendo que a oração dá profundidade aos relacionamentos. E o relacionamento deles ganha uma profundidade tão grande que ele esperou no Senhor a solução. E ele não considerou como solução ter outra mulher em sua vida. Olha, uma outra coisa é a pressa. A pressa não é amiga das escolhas. E isso eu falo outra vez para quem está solteiro. Poucos têm ideias corretas acerca do que é a relação conjugal. E é importante se preparar para isso. É importante se preparar economicamente? É. Mas a maioria dos relacionamentos se destroem por falta de poder espiritual. Porque problemas o solteiro tem, o casado também tem. Mas o problema do casado é que quando ele está casado, ele tem alguém para culpar. E isso é complicado. O casado, a mulher casada, quando passa por problemas, o homem casado, a tendência deles é imitar os nossos primeiros pais e achar que os problemas que estamos passando, o outro tem parte nesses problemas. Compreende? Acontece que o outro também é um ser humano e enfrenta muitas dificuldades também. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita felicidade, mas não é assim. Como eu já disse, a perfeita felicidade é alcançada na relação com Deus. Olhe, os livros do céu acham-se carregados com os infortúnios, com a impiedade e com o abuso que se ocultam debaixo do manto do casamento. Pessoas que aprendem a oprimir a outra, pessoas que aprendem a humilhar a outra, a fazer a outra pensar que ela é insuficiente. Isso é uma crueldade. Eu nunca devo deixar passar a ideia para minha esposa de que ela é insuficiente. A esposa nunca deve deixar passar para o marido a ideia de que ele é insuficiente. Isso é uma crueldade. O caminho da vida conjugal pode parecer belo, pode parecer pleno de felicidade, mas também pode ser a via mais rápida para a decepção. Como milhares de pessoas têm experimentado a decepção. Então, a vida conjugal ela é um caminho lindo, porque caminhando com alguém, a chance de você obter sucesso, sucesso espiritual, e olhe que sucesso que a Bíblia fala não é igual ao sucesso que o mundo fala. Quando você encontra amor na Bíblia, é diferente. Quando você encontra prosperidade na Bíblia, é diferente de prosperidade no mundo. O mundo não sabe o que é amar. Não sabe. O mundo não sabe o que é êxito. O que é êxito? Outro detalhe, nem todo o dinheiro do mundo pode juntar todo o dinheiro do mundo e não compensa o fracasso no lar. O fracasso no ambiente da família, uma experiência muito traumática, é uma experiência muito penosa, entende? Olhe, é da qualidade do lar que depende a condição da sociedade. A qualidade da vida familiar define a sociedade e, por que não dizer, define o ambiente da igreja também. Olhe, o peso da influência de cada família concorrerá, contribuirá, vai somar para fazer subir ou descer o prato da balança na igreja, na sociedade, no bairro. Existem alguns fatores que são vitais para aqueles que estão no processo de escolha, estão pensando em escolher alguém. E, olhe, a juventude cristã deve ter muito cuidado na formação de amizades e na escolha de companheiros. Olhe, as melhores pessoas para a gente começar uma relação são pessoas amigas. Por quê? Existe na nossa cultura uma coisa muito ruim, que é uma busca por mistério, sabe? Mulheres que gostam de homens misteriosos.
É. Mulheres que têm vocação para homem ruim. Acredita nisso? Isso acontece. Isso acontece. Por quê? Porque as pessoas são induzidas a fazerem uma busca com base em princípios que não são bíblicos. Gostar de homem misterioso. Complicado, complicado. Gostar de mulher sedutora, que usa abundantemente seus atributos físicos para te atrair. Complicadíssimo isso. Por quê? Porque ela gosta de ver você atraído por ela, mas veja, muito provavelmente ela não gosta só de ver você atraído por ela. Ela gosta de passar e chamar atenção. Então, uma mulher que usa os atributos físicos para lhe atrair, será que como ser humano ela não tem coisas lindas também? Como humildade, como pureza, como alegria, como atenção, as virtudes espirituais? Será que elas não são atrativas? Será que tudo que uma mulher pode usar para atrair um homem está no corpo, está na imagem? Será que não tem nada na alma? E quando a gente pega o texto bíblico lá em 1 Pedro, ele orientando as mulheres, ele diz que as mulheres devem atrair os maridos. E por que essa coisa de querer atrair só no namoro? E ele diz assim, que as mulheres devem buscar atrair os maridos muito mais do que com a aparência, do que com a estética, elas devem buscar atrair os maridos pela ética. Essa é a proposta também que está aí, entende? Então, gente, para aqueles que estão solteiros, esse é o momento de examinar cuidadosamente para tentar antecipar se sua vida conjugal conseguirá se ajustar. Existem coisas que você não dá conta, tipo, a pessoa é bonita, a pessoa é bem-humorada, mas a pessoa tem vícios. Esses vícios vão perturbar a relação de vocês. A pessoa tem uma alegria, a pessoa tem iniciativa, tem atitude, mas a pessoa tem. Você já notou que ela tem uma facilidade com a mentira? Você notou que ela mente para o guarda quando o guarda para no trânsito? Você notou que ela solta uma mentirinha para a pessoa, para o garçom, quando vem atender? Você nota que a pessoa resolve problemas usando mentira. Oi. Então, alguém. Pastor Laércio, abre o seu microfone, por favor. Libera ele, Rosângela. Tá liberado, você conseguiu abrir, Edilson? Agora eu consegui. Viu? Sim. Agora eu Só um consegui. minutinho, pastor. Gente, por favor, não vamos abrir os microfones para que o pastor possa falar sem que nós interfira. Obrigada. Nada, tranquilo. Foi a segunda vez eu tentei abrir e não consegui, mas obrigado aí. É muito importante. Existem algumas coisas que farão aumentar o amor para com o outro. A principal delas é aumentar o meu amor para com Deus. A grande segurança do meu casamento está na relação de minha esposa com Deus. Mas a gente acha que se resolve romanticamente. E essa é uma cultura ridícula. Essa é uma cultura patética, porque a segurança do meu casamento está na minha relação com Deus. E é Deus quem coloca amor. Olha, todas as pessoas que gostam de você é um milagre. É um ato divino as pessoas gostarem de mim. Por quê? Porque eu não sou atrativo bastante para ninguém me amar. Só se Deus fizer isso. Então, é uma coisa importantíssima a relação de quem você ama com Deus e a sua com Deus.
Um outro detalhe que é pontuado aqui no estudo é as qualidades a serem buscadas numa esposa. E isso a gente tem falado, em Provérbios comenta muito isso, e do Senhor vem a mulher prudente. É uma das ideias de Deus em Provérbios 19. Ali está a mulher prudente, prudência. Você quer ver uma outra característica? No caso da mulher, escolher uma mulher, ela ser discreta. Para escolher um homem, ser trabalhador, um homem ser leal, um homem não falar demais. Homem que fala demais é uma dor de cabeça que você não faz ideia, minha filha. É terrível. Entendeu? O homem não tem que falar muito. Uma das qualidades do homem, de um bom homem, é a capacidade de dar atenção, de ouvir. É fundamental. Uma mulher prudente, uma mulher discreta. Quer ver um problema? É uma mulher que quer chamar atenção, quer ser notada. É um problemão. Para que ela quer a atenção das pessoas? Para quê? Quer ser desejada? Vai ser um problema. Olha o que eu estou dizendo, vai ser um problema. Tá? Algumas coisas são importantes. Tá? É, essa mulher, uma mulher prudente, ela trará a felicidade do lar. Ela é sábia. Ela olha para os filhos, ela olha para o esposo, e pelo comportamento ela percebe o que está acontecendo. Ela percebe se está tudo bem, se está tudo normal, ou se houve alguma alteração. Uma mulher sábia, ela é econômica, porque ela sabe que tem dias de fartura, mas tem dias de escassez. Ela sempre providencia guardar um pouco, entendeu? Uma outra coisa, ela se abstém da vaidade. Ela procura evitar a vaidade, entendeu? Isso é muito importante. Ela não carrega muito amor na aparência. Claro que a aparência é importante, é muito ruim aquelas mães que saem do quarto com aquelas camisas de malha já vencidas, sabe como é? Já espichada assim de banda. É muito ruim aquilo ali, entendeu? Ou aquela camisa muito pequena depois de ter ganhado uns 2 quilinhos. Aí aquelas camisas pequenas demais, ou o cabelo desgrenhado. Isso é muito ruim, muito ruim. Isso no ambiente familiar. A mulher ela deve sempre estar bem apresentada para sua família. Por quê? Estar bem apresentado ajuda no respeito, não só dos de fora, mas dos de dentro de casa também. Entendeu? Gente querida, um outro detalhe importante, ao escolher uma esposa, não deixe de estudar o caráter, tá? E quais são as qualidades para serem buscadas em um marido? Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir o seu destino é digno. Se ele é digno. Olhe, como é o relacionamento desse seu namorado com os outros homens? Se ele não tem o respeito dos outros homens, é um problema. É muito difícil, olha o que eu estou dizendo, é muito difícil para uma mulher amar um homem que ela não consegue respeitar. Olha o que eu estou dizendo, viu? Amar um homem que a mulher não consegue respeitar é muito complicado para ela. Então, um homem pode ter dinheiro e ainda assim você não respeitar. Um homem pode ser alto, bonito, pode ser bem musculoso e assim você não respeitá-lo. Porque o respeito não depende muito da aparência, nem de quanto dinheiro tem no banco. E agora você imagine você estar ao lado de uma pessoa que você não ama, porque não conseguiu respeitar esse homem. E às vezes tem um homem que não tem tanto dinheiro, mas ele tem atitude, tem postura de homem, ele assume responsabilidade, ele promete e cumpre. E aí, mesmo que ele não tenha muito dinheiro e mesmo que ele não seja o homem mais bonito do mundo, você consegue respeitá-lo. E se você consegue respeitar esse cidadão, vai ser bem mais fácil amá-lo.
Olha o que eu estou dizendo. Eu quero encerrar, eu creio que meu tempo está esgotando, eu preciso receber só um alô, né? É, e é uma coisa importante aceitar os traços puros. Uma coisa importante é não se unir a alguém malicioso, alguém astuto. Um dos sinais de astúcia é a mentira. É um sinal de astúcia. E vai chegar um momento em que seja o marido ou a mulher, quem quer que seja, vai sentir um certo desprezo. A pessoa pode ser inteligente, mas se ela for astuta, a astúcia contamina a sabedoria e perde o brilho, compreende? Então, para as mulheres que sofrem uma pressão social para estarem casadas, por favor, não escutem as propostas de um homem que não tem percepção de sua responsabilidade. Um homem com 30, 35 anos, que não se organizou financeiramente, que não se organizou no trabalho, que não permanece no trabalho, que fica mudando o tempo inteiro. Se está mudando porque está buscando algo melhor, tudo bem. Se preparou, está trabalhando, fez um curso, e agora quer algo melhor, está procurando algo melhor, tudo bem. Encontrou, excelente. Mas se não fica no trabalho, porque em todo o trabalho cria problemas por causa do temperamento, é complicado. Olha, é complicado se casar com um homem que ainda não foi provado no emprego. É complicado. A forma como o homem se sai nos relacionamentos de trabalho também é uma coisa para se observar. Porque, de alguma forma, essa pessoa vai refletir no relacionamento doméstico. Ele não será outra pessoa. A verdade pura que santifica a vida vai dar para uma mulher coragem para se desvencilhar de um homem agradável, cheio de boas palavras, mas que não é um homem sincero, que não é leal, que não é honesto. Né? Olha, um detalhezinho a mais é que é mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo. É mais fácil cometer do que corrigir um erro. Olhe, depois que o erro está feito, corrigir dá um trabalho. Os casamentos planejados de modo impulsivo e egoísta, os casamentos montados para atender à vontade da carne, não dão bom resultado. Não, não. Ao contrário, são lamentáveis fracassos, pode ter certeza. É melhor romper um noivado imprudente do que tentar sustentar para mostrar alguma coisa para alguém que deu certo, que conseguiu. E a ideia de achar que vai mudar o outro, isso é ilusão. Gente, homem não muda mulher, não, e mulher não muda homem, não. O Espírito Santo está lutando para mudar o sujeito e não está conseguindo. Você acha que você vai conseguir, minha filha? Abre o seu olho. Abre o seu olho. Talvez você diga assim, mas eu dei a minha palavra, eu deverei agora voltar atrás. No noivado, volte. Porque o noivado é para conhecer, o namoro é para conhecer mesmo. Então, volte atrás. Se você é solteiro, é solteira, pelo amor de Deus. Eu quero a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. Quero que a paz do Senhor ilumine o coração de todos. E se você já sofreu alguma decepção amorosa, isso é uma coisa muito possível na vida, né? A pessoa constrói sonhos e aí depois que os sonhos estão feitos, eles dão errado. O outro acaba a relação. Ou você se vê na obrigação, numa situação que você deve acabar a relação. Olhe, seja espiritual para começar e seja espiritual para terminar, se for necessário. O motivo para terminar a relação precisa ser espiritual. E aí você termina. Ou, se for da vontade de Deus, você leva em frente. Mas para terminar ou para começar, ninguém deveria entrar ou sair de qualquer relação sem Deus. Sem Deus. Deixe Deus escolher seu marido, minha filha.
Deixe Deus escolher o seu marido, meu querido jovem. Deixe Deus escolher sua esposa, meu jovem. Deixe que ele diga quem será sua esposa. Ele sabe escolher. É só você olhar e igual se escolhe profeta. Como é que você sabe se um profeta é verdadeiro ou não? Se ele estiver de acordo com a palavra de Deus. Aí você sabe se um profeta é verdadeiro ou não. Se escolhe marido, como se escolhe profeta. Como se investiga se um profeta é verdadeiro. É a palavra de Deus que diz se um profeta é verdadeiro ou falso. E é a palavra de Deus que diz se a escolha do marido ou da esposa é verdadeira ou falsa. Deus te abençoe. Me dê muita sabedoria nessa caminhada. Lembre, olhe, caráter, caráter. Porque nenhum projeto cristão fracassou por falta de poder. Todos os fracassos dos crentes, todos os fracassos, nunca foram por falta de poder, mas sempre por falta de caráter. Então, cuide do caráter, para que o projeto de um novo lar não seja um lamentável fracasso. Oremos. Hein? Obrigado, Senhor, pela linda oportunidade de estarmos juntos, compartilharmos teus pensamentos para famílias felizes, Senhor. Precisamos muito da tua sabedoria para construirmos uma família e precisamos da tua sabedoria para manter uma família. Ó Deus, o Senhor é o começo, é o meio e é o fim Amém. de qualquer lar. Senhor, obrigado por tua bondade. Ensina-nos, Senhor, a adquirirmos semelhança contigo, porque nos parecer contigo é o que há de mais apaixonante nessa vida. Qualquer pessoa ficará encantada com alguém que se pareça contigo. Amém, Senhor. Qualquer lar será bem-sucedido se a tua imagem estiver refletida no esposo, na esposa, nos membros desta família. Que nenhuma mulher escolha como marido um homem que não se pareça contigo. Ou o contrário, um homem em relação a uma mulher. Que ela seja tua filha e que isso se revele na imagem. E a imagem dela seja o reflexo da tua imagem também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Lércio. Palavras muito sábias e que toca a realidade, né? A gente precisa, às vezes, olhar realmente para a nossa experiência pessoal com Deus, né? Porque o maior problema de todas as famílias, como o pastor citou, é o pecado. É o pecado na vida do ser humano, né? Isso, Sim. para consertar o pecado é só Jesus. Muito obrigado, viu? Palavras muito sábias. Verdade, pastor. Obrigada mesmo. E queremos que o senhor volte antes que terminemos o livro, por favor. Abre o microfone, pastor Laércio. O pastor Veríssimo irá convidá-lo de novo. Antes de terminar a leitura do livro, o senhor, por gentileza, volte de novo aqui, tá bom? Ok, ok. Se Deus quiser, a gente vê uma oportunidade. É um prazer para mim, viu? Muito obrigada.